Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estarei falando sobre os benefícios do jejum e o que aconteceu no meu corpo quando eu fiquei sem comer por 14 dias. Bom, gente, eu fiz um jejum só à base de água, o que significa que eu não tive nenhum tipo de comida sólida e nem comida líquida por 14 dias. Eu só fiquei bebendo água. Gente, eu também gostaria de esclarecer que esses 14 dias não foram minha primeira experiência com jejum, tá? Eu comecei aos poucos. Eu comecei primeiro jejuando por um período de meio-dia, depois eu aumentei para um dia inteiro, depois eu aumentei para 24 horas, depois eu aumentei para 3 dias, depois eu aumentei para 7. Por quê? Nós precisamos habituar o nosso corpo com a ideia que nós não vamos comer, tá bom? E se isso é uma coisa que você está pretendendo introduzir na sua rotina, eu aconselho você começar assim aos poucos, senão você não vai conseguir, tá bom? É tudo uma questão de hábito na nossa vida. O que aconteceu no meu corpo que eu percebi, tá? Quando eu comecei a jejuar, é claro que a primeira coisa foi a perda de peso, tá bom? Gente, antes de eu começar nessa jornada de jejum, eu pesava 68 quilos, eu emagreci, tá? Até 61 quilos. É o meu peso agora, 61 quilos. No momento eu não estou fazendo jejum, mas no momento que eu estava jejuando, o meu peso chegou até 57 quilos, tá bom? Então, gente, nesse período total do meu jejum, eu perdi 7 quilos. O que aconteceu também no meu corpo foi a minha mudança de pele. Gente, a minha pele melhorou demais, 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 tá bom? E eu também entendo por quê. Isso foi o que? O processo de regeneração, o aumento da produção de células novas. Toda a energia que antes era usada para a digestão estava o que? Fluindo no meu corpo, e aí aquela energia, o meu corpo pôde usar aquela energia para criar células novas, para regeneração. Então, gente, um dos benefícios do jejum é rejuvenescimento, porque o corpo cria células novas. Outra coisa também que aconteceu no meu corpo no período de jejum, os meus olhos. Gente, os meus olhos ficaram branquíssimos. E eu entendo por quê. Com certeza, no meu fígado houve uma regeneração celular, houve um aumento de células novas e houve também, o corpo estava expulsando de mim todas as toxinas. Quando o seu olho está meio amarelo, significa que o seu corpo está tóxico, o seu fígado está tóxico. Outra coisa também que aconteceu no meu corpo foi a mudança do meu paladar, a purificação do paladar. Isso é um dos benefícios também que acontece quando você jejua. É a oportunidade que você tem de reeducar a sua alimentação. Porque quando você vai no período prolongado de jejum, você esquece o gosto da comida, você esquece, o seu corpo esquece a hora que você costuma comer, tá bom? Então, quando você termina o jejum, você pode se acostumar a comer coisas saudáveis, tá bom? Também ajuda a você parar de comer coisas doces, tá bom? Você às vezes tem muita vontade de comer coisa doce toda hora. Isso é uma intoxicação que tem no seu corpo. Quando você vai nesse período do jejum, você tem que lembrar que o seu corpo está no processo de desintoxicação. Então, todas as toxinas que estavam acumuladas no seu corpo, todas as toxinas que você estava acostumado a comer, o seu corpo vai eliminando, tá bom? Então, por isso que é um período de purificação, tá bom? Antes de eu começar nessa caminhada de jejum, um médico tinha me falado que eu ia precisar ter uma cirurgia para remover o mioma do meu útero. Gente, o mioma é um tumor benigno que pode crescer na cavidade do útero, na parede do útero
ou do lado de fora do útero, tá? No meu caso, eu tinha sintomas desse mioma. Gente, esse tumor benigno, o mioma, o que causa isso? É o excesso de estrogênio. E o que é o excesso de estrogênio? O excesso de estrogênio são todo o acúmulo que fica no seu corpo, que fica no seu intestino, e o corpo acaba reabsorvendo aquilo, e aí você começa a ter vários problemas hormonais, tá? Foi aí então que eu decidi mudar tudo na minha vida, porque eu não estava nem um pouco interessada em fazer essa cirurgia. Então eu comecei a mudar o meu hábito alimentar, eu comecei a comer mais saudável, eu parei de consumir leite, todos os produtos derivados do leite, tá bom? E eu comecei também a fazer bastante exercício físico. Isso tudo ajudou bastante para diminuir o tamanho do mioma, mas eu não me livrei do mioma totalmente. E aí foi então que eu comecei nesse processo de desintoxicação do meu corpo através do jejum, porque toda a energia do seu corpo, quando você come toda hora, sempre fica concentrada em digerir aquela comida. E na verdade nós precisamos daquela energia para fluir no nosso corpo. Então é muito importante, gente, fazer jejum intermitentemente, tá bom? É muito saudável. Depois que eu terminei o período dos 14 dias de jejum, quando eu voltei no médico, né, para marcar cirurgia, simplesmente não tinha mais nenhum mioma, gente. O tumor que estava crescendo no meu útero desapareceu. E realmente eu entendo por quê. Como eu não estava comendo nada, o meu corpo precisou tirar energia de algum lugar. E é então que foi o processo de regeneração acontecendo. Todas aquelas células anormais que estavam crescendo, que não tem nenhum uso no corpo, as células boas, o meu corpo estava tirando daquilo energia, por isso que aquelas células desapareceram, por isso que o meu homem desapareceu. É claro, né, que se eu voltar a comer do jeito que eu estava comendo, se eu comer qualquer porcaria, se eu comer todas aquelas toxinas de novo, o que acontece? Eu vou ter de novo um acúmulo de estrogênio no meu corpo e pode acontecer sim essas células começarem a crescer, tá bom? O seu corpo tem a capacidade de se regenerar. Deus nos criou com a capacidade de se regenerar. Tanto é que quando você corta, tá? O que acontece? O seu corpo naturalmente vai e cicatriza, aquilo cicatriza. Então, gente, pensa, se isso acontece do lado de fora, também acontece do lado de dentro, tá? Todas as dores que nós sentimos é um jeito do nosso corpo se comunicar com a gente, pra gente consertar o que nós estamos fazendo de errado. E, gente, hoje em dia já foi comprovado que a maior parte das doenças que existem é causado por causa dos maus hábitos alimentares. Então, quando você vai num período de jejum, você está dando a chance para o seu corpo se recuperar. O que aconteceu também no meu corpo durante o período de jejum, nos 3 primeiros dias eu fiquei um pouquinho fraca, tá bom? Um pouco sem energia, mas a partir do 4º dia minha energia começou a voltar. Incrível, gente. E eu acredito que a partir do 4º dia que o corpo começa a usar aquelas gorduras acumuladas que você tem no seu corpo para energia. Começa a utilizar as células mortas do seu corpo como energia. E aí que começa o processo de regeneração. Outra coisa também que aconteceu, eu comecei a dormir muito bem. Gente, como eu dormi bem. E apesar que eu dormia super bem, eu conseguia acordar, gente, 5 horas da manhã eu acordava pronta para levantar da cama, sem aquele peso no corpo, tá? Então isso para mim é o quê? Um aumento de energia. Porque toda aquela energia que o corpo usava com a digestão, o corpo agora está usando aquela energia para poder regenerar o seu corpo, regenerar as células, criar células novas, tá bom? E aí então que você tem o rejuvenescimento, porque aí o corpo começa a cuidar da sua pele, tirar todas as células mortas que não é necessário para o corpo. Então, gente, é muito importante que você faça esse jejum de vez em quando, tá bom? Se você quer fazer e você não sabe como começar, eu tenho outro vídeo explicando, tá? E eu explico exatamente o que acontece dia após dia no jejum. Eu espero que esse vídeo tenha sido
muito informativo. E eu gostaria também de saber sobre a sua experiência, tá? Com jejum, se você já jejuou. Por favor, escreva abaixo com a sua experiência. Se você tem alguma pergunta, por favor, me deixe saber, tá bom? E se você estiver interessado, também se inscreva no meu canal, porque eu tenho várias outras experiências que eu gostaria de dividir com vocês. Tá bom, gente? Então, beijo, beijo para vocês e nos vemos depois.